Graças a Deus. Fica em pé ainda aí. Fica ainda aqui na frente aqui ainda. Eu ontem cheguei cedo e fiquei sentadinho ali no meu canto, só curtindo, só sentindo, Débora, e vendo a alegria desfilar, a energia passar, as centenas perto de mim, e sentando nas cadeiras e celebrando o nome de Jesus. E vi homens, novos pastores da igreja, debulhar o evangelho poderoso de Jesus com maestria. E vi pastores de outras igrejas fazer a mesma coisa aqui nesse palco. E vi músicos da nossa igreja tocar e cantar com uma espiritualidade profunda. E caras de outras igrejas fazer a mesma coisa aqui nesse palco. E eu sentadinho ali no meu canto e não me aguentava e agradeci a Deus. Depois eu conversei com os carinhas da minha geração e umas outras carinhas da minha geração, dos 45 e 50. E a gente estava se divertindo de ver vocês. Vocês, tem hora que vocês não se aguentam, como agora, como ontem, em alguns momentos. Vocês não aguentam Jesus, na verdade. Ele é muito grande para vocês. Vocês não aguentam Jesus. Ele vai ter que dar um corpo glorioso para vocês aguentarem Ele. Com esse aí não aguenta não. Bate palma para Jesus, filha, bate. Porque um dia todo o universo, cara, todas as tribos, línguas, povos e nações vão se curvar diante dele. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará o seguinte: Jesus é Senhor. E o Pai será glorificado. Eu ainda não comecei a pregar, porque eu estou sentindo Deus na minha vida. Se eu fosse vocês, eu agradeceria muito a Deus que está aqui na convenção, de 4 em 4 anos, com o que Deus tem feito aqui, com toda essa liberdade. Isso não saiu de graça. Isso é uma conquista. Ter liberdade para adorar do jeito que vocês gostam, poder extravasar alegria aqui para Jesus, toda a fé. Eu agradeceria muito se eu fosse vocês. Nós dos 40 e dos 50 estamos só curtindo o que vocês estão desfrutando. É uma conquista que Jesus está dando a cada ano e preparando vocês para levar para o céu com Ele. E é isso que a gente quer falar aqui, para encerrar a temática da corrida. Onde vai dar essa corrida? O final é radical, gente. Tem uma eternidade radical, de raiz, nos aguardando. Mas radical mesmo. Vamos ler um texto, Apocalipse 21, versículo 1. Dá para pôr na tela? Leiam comigo, por favor, vamos lá? E vi, e uma nova, porque já... Pai, abençoa a Tua palavra, Pai. Tenha misericórdia de mim e da Tua igreja que está aqui. Para a gente terminar a convenção, vendo o Senhor aparecer aqui e dar para eles aquilo que sempre o Senhor dá no final, antes deles irem embora, para eles levarem, para explodir na mente e no coração, na casa deles, e para os caras que fazem parte do círculo de vida deles, que ainda não te conhecem. Abençoa, Senhor. Usa todo o conteúdo, Senhor, dessa convenção. Fecha agora com a Tua glória. Para o Teu louvor, nós oramos. Amém. Podem sentar. Graças a Deus. Que coisa. Até a água aqui a gente tem que tomar na garrafa, porque jovem é assim, né? Na convenção, na Assembleia Geral tem um copo aqui.
Mas eu vi o eleito bebendo na água, então eu vou dar uma de jovem aqui, ó. Amém. Agradeço o pessoal da FUMAP por me dar a honra de ainda poder pregar o evangelho para vocês. De fato é uma bênção que eu não mereço, porque eles têm me dado essa honra já quase toda a convenção. E eu sei que Deus dá isso para poucos. Eu tenho noção disso, podem ter certeza que eu tenho noção disso. Por isso sou grato a Deus. Como tem muita gente nova aqui, eu acho que a maioria nunca ouviu uma pregação de Billy Graham. Se não ouviu, pelo menos imagino que deve ter ouvido falado nesse cara. Hoje ele já está com 96 anos. E é considerado o cara que mais ganhou almas para Deus em toda a história do cristianismo. E eu li uma declaração dele, que aos 67 anos de idade, ele disse o seguinte: jamais havia percebido que a vida é tão curta. Eu em setembro agora completo 52, meu. E depois que a gente passa dos 50, a gente começa a perceber algumas esquisitices dentro da gente. Como sentir um desejo sutil, quase imperceptível, mas o danado está lá, de que o tempo não deveria passar para a gente. Você começa a sentir esses desejos, ele vem assim, caramba. Dá vontade de dizer outra coisa aqui, mas não dá para dizer, né? Mas você vê assim, o negócio está indo embora, pô. Você já não faz algumas coisas que você fazia como... Eu pregava de manhã e tarde e noite, num sábado, com o pé nas costas. Os caras estão tentando fazer isso. Nas últimas vezes eu tentei fazer, mas é um caos. Chega no final, é complicado. Agora mesmo dia 8 eu vou fazer essa maratona. Prego numa igreja, uma palestra à tarde e uma mensagem à noite numa outra igreja. Mas o meu corpo já não funciona como antes. Isso dá sensações estranhas. Na verdade, o que está por trás ou detrás dessas sensações é o medo e a certeza de que o avanço da idade vai nos aproximando da morte. E ontem eu estava ouvindo aqui o impressionante pastor Paulinho pregando, e eu fiquei pensando, caramba, esse cara está falando de morte, ele é tão alegre, cara. E aí, sexta-feira à noite, eu estava escrevendo isso aqui, aquele cara falando de morte aqui. Eu disse, mas esse Espírito Santo é impressionante mesmo. E eu tenho essas sensações, né, de medo, certeza de que algo me espera ali na frente, né? A ameaça da morte, na verdade, deixa qualquer ser humano apavorado. Mas não tem jeito, a danada vai chegar. Ela chega, e aí a família da gente, nossos irmãos, os nossos amigos pegam a gente, colocam naquela caixa marrom e guardam a gente naquela tumba fria. Esse tipo de tema para jovem é um horror. Os caras pagam caro a inscrição, e ouvir um trem desse é doido. Mas a morte, gente, a morte ela é um evento sombrio e repugnante, na verdade. E ela costuma suscitar ódio, frustração, decepção, descrença, vazio existencial, sobretudo em quem não conhece o Deus da Bíblia. Tem prateleiras de livros tentando explicar, desvendar, falar, discorrer sobre o inexorável evento chamado morte. Filosofia, sociologia, psicologia, história, ciências humanas se unem procurando respostas plausíveis, explicações que aplaquem o desespero da alma, mas nada consegue. A morte continua firme, impassível, irredutível, com aquela postura arrogante de invencível. A morte é um evento radical que a gente conhece muito bem. Todo mundo tem na sua família uma experiência com a morte. E passou dos 50, a gente começa a sentir aquele cheiro fétido que a proximidade sombria dela proporciona. O apóstolo Paulo pergunta: quem nos livrará do corpo desta morte? Não vou entrar no contexto do texto, quero usar apenas o princípio e a pergunta do apóstolo aqui, para perguntar para vocês: quem nos livrará do corpo desta morte? Ou quem nos livrará da morte no corpo? Quem? É uma pergunta que a Bíblia faz. Quem nos livrará? Então vamos lá. Os caras da Bíblia,
entendiam a vida presente não como um fim ou um fechamento da história, como um encerramento de uma biografia, mas eles a compreendiam como uma introdução para a vida futura. Os escritores sagrados, não os filósofos, não os caras cabeças deste mundo. Eles entendem totalmente diferente. Os homens e as mulheres da Bíblia entendem a morte como uma introdução para algo que está chegando logo aí, ó, aí à frente. Está chegando aí, ó, logo aí. E o que está se vivendo aqui é uma introdução para algo glorioso que está se aproximando do planeta Terra. A visão dos homens e mulheres da Bíblia é uma visão muito mais radical do que a radical ou a radicalidade da morte. Eles têm uma visão radical de eternidade que esbofeteia a morte sem pena e sem dó. Para os escritores da Bíblia, a vida presente é como se fosse um breve incidente. Para os caras da Bíblia, a vida presente deve ser vivida com uma grande responsabilidade e deve ser encarada como uma introdução à vida sem fim que Jesus trará logo logo, amém? É uma introdução, é um preparo. Esses homens, a Bíblia mostra, eles tanto se preparavam como eles preparavam outras pessoas que eles tinham acesso, para que essas pessoas e eles também não fossem absorvidos pelo sistema deste mundo e não se conformassem com os valores deste mundo, mas que eles se lembrassem constantemente de que aqui, essa vida presente, ela não passa, ou eles próprios não passam de residentes temporários, e que seus direitos de cidadania, já que a FUMAP fala muito de cidadania do reino, esse direito de cidadania do reino está relacionado com as coisas invisíveis, que se tornarão invisíveis em breve, logo logo. Essa é uma luta na Bíblia, entre os caras que são usados por Deus e o público que eles têm responsabilidade em conduzir para o céu. Então, moçada, é o seguinte: este mundo é temporário. Repita aí, este mundo é temporário. Pode crer, é difícil às vezes por causa do materialismo. E vocês são uma geração muito sensorial, muito tecnológica. Então vocês são muito puxados para baixo, para a visão de baixo. Mas podem ter certeza, cara, a obra que Deus está fazendo na vida de vocês, a gente vê que Deus está mexendo com vocês, cara. Eu atendi vários de vocês aí, vocês não aguentam, vocês estavam chorando. Esses caras ali, eles querem Deus, pastor, eu quero Deus, me ajuda, eu quero Deus. Para nós, ver isso, ouvir isso, é um presente de Deus. Mas eu digo para vocês, ó, esse mundo é temporário, vai passar, tudo vai ter fim. O tempo deste mundo está terminando. Vejam bem, o último casamento se fará. O último bebê vai nascer. A última viagem, aquela viagem dos sonhos, vai se realizar. A última convenção nacional vai acontecer. O último culto vai ser oferecido a Deus. A última música será tocada. O último negócio será fechado. O último celular vai ser comprado. O último zap vai ser enviado. A última imagem vai ser compartilhada. Vocês podem ter certeza disso. Tudo vai passar. Tudo que vocês vivem, veem, tocam, assistem, consomem, vai terminar. Deus está falando que este mundo vai passar, porque este mundo não passa de uma pequeníssima fatia da eternidade. A humanidade tem tentado, sem sucesso eu diria, enfrentar essa questão da transitoriedade entre o tempo presente e o tempo futuro. A humanidade e os cientistas procuram de qualquer forma, eles fazem todo tipo de pesquisa, investimentos pesados, tentando oferecer algo sobre a brevidade da vida, mas eles não conseguem. Os malucos falam de fonte de juventude, congelam células, estão mandando o DNA das pessoas em cápsulas para o espaço. Muita gente está colocando suas esperanças de permanência
nas descobertas científicas. E muitos cientistas acham que poderão descobrir como reverter esse processo de envelhecimento através de manipulação genética. Mas nem todo mundo, inclusive lá do mundo mesmo, de gente que não conhece Deus, cai nessa. Tem cara famoso pirando mesmo, porque sabe que a morte é certa, e como não crê no Deus da Bíblia que você crê, ele estremece diante da proximidade da morte. Eu li uma matéria com o Woody Allen. Ele expressa toda a frustração dele com relação ao fim da vida dele. O repórter perguntou para ele o seguinte: Woody, você fica feliz ao pensar que será eternamente lembrado através de suas obras? Quase que ele nem deixa o repórter americano terminar. E ele já respondeu na lata o seguinte: para que me interessa a imortalidade através dos filmes e livros? Eu gostaria mesmo de não ter que morrer jamais. No livro de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração dos homens, de forma que a morte é algo repugnante. Eles não conseguem lidar, ninguém consegue. Nós fomos feitos para viver e não para morrer. Só que o Alan não conhece o Deus que você conhece, e ele sabe que vai morrer. Porque sabe que vai morrer, mas não sabe como lidar com ela, ele se desespera. Porque ele sabe que depois da morte acabou tudo. Ele entende assim. Ele não tem esperança. Ele não conhece o Evangelho. Ele não conhece Jesus. Mas não é porque ele não teve chance. Ele já ouviu falar exaustivamente sobre o Filho de Deus. Mas ele usa a sua liberdade ou seu livre-arbítrio para negá-lo. E então ele entra em desespero. A Andressa Urach disse que tem medo de morrer. O Oscar Schmidt disse que tem medo de morrer. A Giovanna Antonelli disse que tem medo de morrer. E tem muitos intelectuais bacanas com medo da morte. Os compositores Arnaldo Antunes e Marisa Montes andam bastante desconfiados. Eles não acreditam nas promessas humanas de plena paz e felicidade nessa primeira etapa da vida, como João descreve ali em Apocalipse 21. Na música com o título Dizem, eles declaram seu pessimismo de uma forma escancarada. Eu acho uma letra genial, mas eles se entregam no refrão dizendo: quem me dera não sentir mais medo, quem me dera não me preocupar. Está chegando a hora da transição, gente. Está chegando a hora da transição. É uma transição radical. Você tem que entender isso, André. Está chegando a hora da transição. Está chegando a hora da grande mudança. O mundo está com medo. O mundo sabe que algo poderoso se aproxima. A Bíblia diz que o ímpio entenderá. Ele não sabe dia, mês e hora, nem a igreja. Mas o mundo, a Bíblia mostra, e a igreja vão perceber que está chegando a hora da grande mudança na história da humanidade. Intervenção radical e definitiva para resolver hoje a parada. Deus cumprirá suas promessas de destruir o planeta e recriá-lo de forma espetacular, brilhante, magnífica. Vocês nunca viram. Vocês ficam encantados com a Apple. Vocês não viram ainda o que Jesus, que vocês adoram, fará nessa transição. Mas vocês vão ver. Vocês vão ver. Se vocês morrerem, Deus vai arrancar você na primeira ressurreição. Vocês vão ver o que Ele vai fazer. Todo olho verá, gente. Muita gente tem esnobado Deus. Muita gente dá de ombro para Deus, tira muito sarro, faz piada. Já li muita coisa de muita gente famosa. Caras que exageram a se dar importância, ao se perceberem como intelectuais. Gente inflada por prêmios de academias
famosas, grupos que dão títulos para os homens, são pessoas especializadas em endeusar o parco conhecimento que a humanidade tem. Gente que na percepção espiritual do apóstolo Paulo, abre aspas, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Eu gostaria que você glorificasse a Deus. Porque Paulo diz que a humanidade tem conhecimento de Deus, mas não glorifica. E Paulo diz mais: nem lhe deram graças. Deem graças a Deus. Nem lhe deram graças. Vejam bem. Antes, em seus discursos, suas teses, seus livros, desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Eles não têm luz. Você tem, amém? Você tem a luz de Deus na sua vida. Você tem clareza sobre o passado, o presente e o futuro. Paulo continua dizendo: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Cara, lê esses caras para você ser um bom profissional e ganhar a tua grana e nada mais. Nenhum texto de nenhum homem, nenhum Nobel tem poder de entrar no teu coração e te purificar do pecado. Mas o sangue de Jesus tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então diga: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Mais uma vez. Isso é um credo poderoso. Diga: eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu sou comprado pelo sangue de Jesus. Eu sou redimido pelo sangue de Jesus. Essa promessa de intervir radicalmente, ela é antiga, gente. Não estou pregando nada de novo. Por meio de um dos seus profetas mais importantes, Isaías, Deus falou às gerações passadas e fala para nós o seguinte: Isaías 65:17. Porque eis, vejam como a palavra, vamos ver se vocês confiam ou desconfiam de Deus. Ele diz assim, ó: eu crio novos céus e nova terra, que hei de fazer, estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Promessa de Deus, irmão. Ainda Isaías 66:22 diz assim, ó: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade. Eu repeti o versículo, desculpem. Essa promessa então de transformação radical, Deus, vejam como a coisa vai se aproximando. Fala para Isaías, 800 anos depois mais ou menos, mostra para João, não fala mais. Mostra para João, e João escreve com as seguintes palavras: vi, não diz ouvir. Isaías ouviu, João viu. O que João viu, gente? Vi novo céu. João já viu, gente. O que você vai ver, João já viu. Vi novo céu. Mas não é só novo céu, porque a gente não vai viver para sempre no céu. E uma nova terra. Não é radical isso, gente? Precisa ter fé para crer, gente. É muito difícil para a gente se desvencilhar de que esse negócio vai acabar. Nós somos de baixo. Vi nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não mais existe. Um outro homem santo contemporâneo de João, o apóstolo Pedro, Isaías ouviu, João viu, o apóstolo Pedro colocou essa promessa dentro do coração, encarnou e declarou com as seguintes palavras, 2 de Pedro 3:13: mas nós, segundo a sua promessa, ó, a crença já estava enraizada, aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Pronto, irmão. Deixou de ser uma promessa, uma teoria,
foi vista e colocada no coração dos homens, por Espírito Santo desenvolver e fazer, transformar isso num ato de espera, porque ela vai chegar. E 2000 anos já se passaram e nós estamos muito próximo, porque o mundo está derretendo, tudo mostra que o mundo está derretendo. Deus então vai fazer tudo novo, novo mesmo. Vamos ver algumas imagens aqui na tela sobre alguns lugares espetaculares. Essas imagens que selecionei são locais que as agências de viagens, elas, dependendo do interesse econômico delas, elas selecionam. Então tem muitas seleções. Eu escolhi essa daqui. O que vocês acham desse lugar aí, ó? Tá aí o local, o nome do lugar. Próximo. Aí. São locais famosíssimos. Próximo. Isso é uma pirâmide feita de vulcão, no meio do Oceano Pacífico. Água azul. Na foto mesmo na internet você vê a imagem na sua integridade, é uma coisa espetacular. Próximo. Um cânion de gelo. Isso é uma das imagens mais lindas que eu já vi. Próximo. A lagoa famosa, a Lagoa Azul. Quentíssima. Próxima. Você precisa ver esse túnel do amor aí, pessoal. E nada aí, ó. Aí, ó. Aí. É difícil com a menina aí, né? É muito complicado. Tem que lembrar daquela palavra lá do pastor Paulinho ontem, cara. Mãe viajou, cai fora. Mas nesse túnel é complicado. Chegar aí, meu amigo, é melhor nem chegar. Vamos. Próximo. Se liga nisso aí, nessa imagem, nessa floresta, com essas características aí, ó. Você não se arrepia, não? Próximo. Precisa ver isso na internet, essa imagem original aí, ó. Que beleza é esse lugar aí na Itália. Um outro túnel também perigosíssimo também aí, ó. Rodeado de flores, elas se derretem aí é covardia os caras aí, fica mais tranquilo, né? Vamos lá. Acabou? Acabou. O que vocês acham desses lugares aí? Quem criou esse lugar? Na boa, vocês gostariam de conhecer esses lugares? Pois é. Deus vai criar tudo novo, gente. Pensem nisso, moçada. Vocês são muito ligeiros na mente. Será que dá para fazer um exercício mental? Ó, Deus está dizendo que Ele vai criar tudo novo. O que vocês acham lindos são apenas penumbra, lampejos do que será. Porque Deus não pode criar a segunda criação inferior à primeira criação. Os lugares mais lindos do mundo são quase nada, porque não é nada, é lindo. Mas perto do que vocês vão ver Jesus fazer, eu acho que difícil até de imaginar, porque o que nós temos como comparação é aqui, esse planeta. O melhor que você vê hoje será superado com largueza. Então eu queria que vocês fizessem um exercício de imaginação, se for possível, com a ajuda do Espírito Santo agora. Tente pensar em novos oceanos e mares, novas fontes e rios, novas cachoeiras e águas coloridas, nova fauna e flora, novas florestas e pomares, novas paisagens e cartões postais, novos animais e pássaros, novos vegetais e legumes, novas frutas e sabores. E aqui eu peço uma licença aí para ele. Eu acho que ele não deveria alterar uma coisa só, que começa com A e termina com I, e no meio tem um C cedilha e um A. Que o nosso pessoal lá do Pará, aí, entendeu?
Eu acho que isso, eu tenho a impressão que não foi contaminado pelo pecado esse negócio aí. Entendeu? Tem inclusive bombom de açaí lá, acho que deve ter ali para ajudar o pessoal do norte aí. Se não tiver açaí, tem de cupuaçu. Pensem em novo oxigênio. Pensem numa nova gente nova, gente boa. Pensem em corpos glorificados e perfeitos. Meninas, pensem. Pensem em corpos imunes de bactérias, doenças e fraquezas. A mulher, devido ao corpo mais sensível, sofre muitas dores. Pensem em viver sem dor. Vocês nem glorificam, vocês nem aplaudem. Deus vai eliminar radicalmente a dor. Uma vida sem analgésico. Pensem em mentes sem pecado. Eu acho isso grandioso. Vocês não vão glorificar. Olha, nunca mais, na minha mente entrará ideias malignas. Não dá para aplaudir Jesus? Você é louco, meu. Mente sem pecado. Metanoia na veia. Metanoia radical. Pense em alma, essa que tu treme com síndromes, com pânicos. Pensa em você sem medo. Você acha isso pouco? Nunca mais faixa preta, amigo. Nunca mais divã. Tchau, psiquiatra. Deus vai dar uma alma poderosa, invencível. Pense em pessoas cheias de vida, gente. Pense em pessoas cheias de esperança. Pense que teus ouvidos nunca mais ouvirão uma frase pessimista. Pensa que ninguém mais vai te colocar para baixo. Pensa que ninguém mais vai te diminuir. Pensa que ninguém mais vai pisar na tua integridade. Você acha isso pouco? É ou não é radical a eternidade? Pense numa nova cultura. Pense numa nova mídia. Pense em novas artes. Pense em novas mentes. Pense em nova justiça. Pense em novas comunidades. Pense em novas tribos, povos, línguas e nações, diante do Cordeiro, ajoelhado, com a boca aberta, dizendo: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Pensem nisso. Pensem que nesse planeta perfeito, espetacular, esplendoroso, magnífico, pense que não é só a natureza e você. O negócio é radical. O futuro é radical, irmãos. Pense que nesse ambiente já inimaginável para nós, vai vir algo ainda melhor. Você já vai estar num planeta absurdamente glorioso, mas ainda tem algo melhor que vai acontecer. Vai haver um casamento. O Apocalipse diz que algo vai descer do céu. Eu não estou falando mais da vinda de Jesus, já estou falando pós-vinda de Jesus. Você já está no céu, e aí ele vai vir
pela terceira vez e vai recriar o planeta. Aí você está nesse planeta e diz que quando esse planeta estiver nesse formato glorioso e definitivo e eterno, vai haver mais uma descida de algo infinitamente superior a isso que já é extraordinário e maravilhoso. Chama aqui no Apocalipse de uma cidade santa. Esse ambiente novo e extraordinário receberá a cidade santa, que está sendo, atenção moçada, está sendo preparada no céu e descerá à terra. Não essa terra aqui, ó, mas a nova terra. Se a primeira terra, Deus não a criou para ser isolada, mas para ser habitada, quanto mais a nova terra, que é a terra transformada, Deus a criará para que seja habitação dos salvos. Isso está em Hebreus, ou Isaías 45, versículo 18. Em Hebreus diz que a cidade celestial, de que tanto falamos, de fato está no céu hoje, preparada para o dia em que será habitada pelos santos. Hebreus 11, 16. E em Apocalipse 21, versículo 2, que é o texto que eu estou utilizando, o escritor diz: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E o versículo 3 do capítulo 21 de Apocalipse completa essa visão com as seguintes palavras: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Que coisa! O novo planeta é um espetáculo magnífico. Mas agora imagine esse novo planeta recebendo a cidade santa. Isso é uma figura de linguagem, irmãos. A cidade santa é a glória. A cidade santa é a presença. A cidade santa é o governo de Deus visível, palpável entre os homens. Não vai mais precisar de fé. Não vai mais precisar de esperança. Fé para quê? Ele já veio. Esperança para quê? Tudo já virou uma maravilha. Sabe só o que fica? O amor. Sabe por quê? Porque Deus é... Repita, Deus é... A frase inteira agora. Bem forte. Mais forte. O amor é eterno, o amor jamais acaba. Vocês acham isso pouco? Deus habitará com os homens de forma visível. Você vai vê-lo, você vai tocá-lo, você vai conversar com ele. Mas eu vou arriscar uma pergunta aqui. É difícil eu errar nessa pergunta. É um desejo que eu acho que vocês têm. Vou tentar adivinhar esse desejo. Dos três, quem vocês querem ver primeiro? Por quê, cara? Por quê? Não, eu não ouvi, eu quero ouvir isso bem forte. Por que Cristo? Não dá para glorificar, gente. Como é que se conhece Jesus entre o pai e o filho? Como é possível? Você, menininho que está chorando aí, como que você acha que você vai conhecer Jesus entre os três lá? Tem algo nele que é fácil. Cara, vocês vão saber quem ele é, porque é fácil. O que vocês vão ver nele? Vocês dizerem assim: tem três ali, mas é ele. É ele, é ele, é ele. Eu sei que é ele, é ele. O que é que ele tem que vocês vão ver que é ele? O que ele tem, Maristela? Diz a Bíblia que vocês vão vê-lo como ele é. Sabe como a Bíblia diz que Jesus vai voltar? Então se verá no céu o sinal do Filho do... Não
nunca mais deixou de ser homem. Sua encarnação não foi uma farsa. Sua encarnação não foi um disfarce. Seu corpo é glorificado, mas seu corpo é de homem. Diz o livro de Hebreus que ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Para sempre ele será Deus homem. As duas criações irão se juntar diante de Deus. Os anjos perfeitos que não vão mais se rebelar, e a igreja de Jesus gloriosa, com uma mocidade vigorosa, amém? Uma mocidade fiel, amém? E o apóstolo Paulo tem um texto que eu acho contundente, poderoso, que quando a Basileia de Deus estiver na terra de forma visível, o reinado dele, o governo dele, diz que é num período em que todas as coisas foram transformadas, não só você, mas toda a natureza. Eu queria ler esse texto para você, porque é um texto que a gente sente, porque nós estamos nessa natureza. Ele fala de gemidos, e é como se fosse uma mulher grávida que vai parir. São momentos de grande expectativa, desse grande evento, dessa grande transição definitiva. Paulo diz assim: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Essa transição é um neném que vai nascer, gente. Nós já estamos no 8º mês, arrisco dizer isso, muito cuidado. Em uns 20 e poucos dias, começou as primeiras contrações. A mãe sabe que o neném vai nascer. Ela está chorando muito porque as dores são intensas. O Senhor Jesus uma vez disse assim aos seus discípulos: quando a mãe está prestes a nascer, a dar luz, chora muito por causa das dores. Mas assim que o neném nasce, ela se enche de alegria, porque o seu filho nasceu. Quem é mãe aqui entende melhor o que eu estou falando. Quando essa intervenção acontecer, gente, tudo estará integrado diante de Deus. E então nós não veremos mais algumas coisas, e aí já é a parte final do nosso sermão. Porque não é só pensar nas coisas boas enquanto elas não vêm, mas logo, logo virão. Porque, cara, tem algumas coisas aqui que você precisa estar muito esperto, você não perder essa bendita esperança, que a coisa é muito séria. Algumas coisas, gente, serão exterminadas e não entrarão na nova terra e não participarão do governo de Deus. Vai acabar bolsa de valores, aquela lista da Forbes, acabou a graça, acabou a valentia, acabou o nariz empinado, acabou a arrogância humana. Não tem mais Oscar, acabou o tapete vermelho, acabou essas snobices, acabou Nobel, acabou religiões, gente, olha, acabou religiões, acabou Buda, acabou Maomé, acabou Krishna, acabou Pai Seta Branca, acabou Yansan, acabou Iemanjá. Acabou a valentia. Acabou. Hoje em dia acabou. Você sabe o que acabou? Acabou o hinduísmo. Acabou o confucionismo. Acabou. Só um Deus vai estar vivo. Queria ouvir o nome dele. O Apocalipse diz que ele está em pé à direita de Deus, vivo eternamente.
Acabou. Acabou ciência, acabou arte, acabou filosofia, acabou violência e escravidão, acabou política e economia, acabou concentração de riqueza, acabou extravagância, acabou Oscar Freire. Eu fui na Oscar Freire, ela é poderosa, ela é famosa, só entra lá, tênis de 5 conto, um vestido de 9 mil reais. Acabou Oscar Freire, acabou Miami, acabou Paris, acabou. Pobreza e desigualdade social acabou. Porque as primeiras coisas, moçada, passaram, gente. As primeiras coisas passaram, gente. Acabou marcas. Acabou Ferrari. Mas a minha Ferrari vai estar comigo lá no céu. O nome dela é Vládia Ferrari. É a única Ferrari que vai subir. Porque na nova terra de Deus, porque no novo governo de Deus, os seguidores do dragão e do anticristo ficarão de fora. Porque Deus é justo, julga com justiça. Eu não tenho pena não. Eu honro e glorifico a justiça de Deus. Mas quanto aos medrosos, os incrédulos, os abomináveis, e os homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está definido, está decretado. A hora é agora. É o agora ou não será nunca mais. Então olhem só, pessoal, ficarão de fora os covardes. Os covardes são os caras que têm medo de assumir Jesus na vida. Os caras cedem fácil à pressão do primeiro grupinho sacana que aparece na tua vida. É a menininha que não assume a postura de que é uma seguidora de Jesus. Esses são os covardes do Apocalipse. No contexto entre a briga entre o Cristo e o anticristo, entre se curvar diante do anticristo e seguir a Cristo, se for preciso pagar um preço elevadíssimo. Ficarão de fora os incrédulos, gente que até chama o nome de Jesus, mas não vive o que prega. Ficarão de fora os pérfidos, toda gente que vive imoralmente, acha que é normal ficar sacaneando com o corpo o tempo inteiro, colocando veneno no corpo o tempo inteiro, seja cigarro, bebida, se entupindo, sexo, pornografia, drogas, o que for. Ficarão de fora os feiticeiros, idólatras e mentirosos. Tchau, mãe de santo. Nunca mais despacho na esquina. Nunca mais galinha assada com farofa e cachaça. Nunca mais. Ficarão de fora os feiticeiros, diz a palavra de Deus. O Arnaldo Jabor não gosta que eu diga isso. Ele diz que isso é cultura. Se ele ouvir na internet essa pregação, ô Arnaldo Jabor, te rende a Cristo antes que seja tarde, irmão. Vai ficar de fora em ação. Vai ficar de fora. Toda magia, toda bruxaria vai estar fora, vai estar exterminada. Porque a promessa de uma nova vida no céu é radical. Fique em pé, em nome de Cristo. Pessoal do som, sobe aqui comigo, porque Deus vai dar um presente para você levar para sua casa agora. Eu confio em Deus em dizer isso. Eu não posso fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. Queria terminar essa convenção com vocês aqui com a bênção dele, nessa expectativa radical dessa eternidade radical. Fechem os olhos, mas abre o ouvido. Vou ler uns textinhos para vocês aqui que o Espírito Santo me soprou lá em casa quando eu estava preparando o sermão. Disse assim para mim na minha mente, porque eu nunca ouvi a voz de Deus, ele me fala na mente. Lê para eles: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem as consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mantenha o olhinho fechado aí. Ouve mais, porque o Senhor falou na minha mente: lê para eles. Se, pois, foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida, que lindo agora, está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Mantenha o olhinho fechado e o ouvido aberto, porque o Espírito me fez entender. Lê para eles. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, que lindo agora, moçada, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por Ele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Olhinho fechado. Com o olhinho fechado se vê Deus. Com o olhinho aberto se vê o visível. Com o olhinho fechado se vê o invisível. Abre o ouvido. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito. Olha que coisa linda. Que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Tem mais ainda um pouquinho aqui. Se vocês entendessem o que eu estou sentindo aqui, é duro. Eu não mereço, gente, na verdade. Eu sei que eu estou pregando um negócio doido. Vamos lá. Ele está falando aqui sobre Abraão e Moisés. Diz assim: porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Escolhendo esses caras, Moisés e Abraão, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E o último, é para você não ter medo. O último aqui é para você não ter medo. O mundo é muito mal, mas esse último é para te não ter medo. Posso ler? É para tu não ter medo.
é para tu não ser covarde diante das aflições que Satanás vai tentar impor. Entendeu, irmão? Vamos lá, Madilson, vamos lá, Madilson. Vamos guerrear, irmãos. Vamos nos preparar, porque a eternidade é radical, Maristela. É Filipenses 1, 20 a 23. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda ousadia, vejam agora, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Não é fácil não, pastor Aldo. Lília, tem mais, Lília. Porque para mim, entendam isso aqui pelo amor de Deus, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto no meu trabalho, não sei então o que hei de escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, olha, e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor.